Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Flaviano, pela apresentação. É um prazer poder estar aqui e mostrar um pouco da nossa experiência nesse evento, que já é bastante tradicional. Agradeço a organização pela oportunidade. Não quero ficar na sua frente. E, evidentemente, eu vou falar com vocês sobre uma experiência, sobre uma jornada que ainda não está terminada, e a gente sabe que isso vai levar um tempo bastante longo. Essa jornada começou em 2015, no congresso do CONAP, que aconteceu em Salvador, e lá que nós tomamos um pouco conhecimento sobre o que é desfecho, o que é valor em saúde, e daí surgiu o nosso interesse. Em 2016, nós fomos para um evento do AISHON, que eu vou falar para vocês mais detalhadamente, e de lá para cá nós estreitamos as nossas relações com o AISHON, junto com a ANAP, num projeto colaborativo, e também com um acordo individual do hospital com a AISHON. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu vou me apoiar muito na apresentação do Paulo e na apresentação do Juliano. Algumas coisas envolvem tecnologia, mas principalmente nós vamos falar sobre o cuidado, o contato com o paciente, a atuação da equipe multidisciplinar e a possibilidade que a gente tem de melhorar o desfecho do paciente, mas não é o desfecho que a equipe médica, a equipe multiprofissional preconiza, mas o desfecho que realmente importa para o paciente. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos números do hospital, para quem não conhece. É um hospital que é situado lá em São Paulo, na Bela Vista, um hospital que tem atualmente 474 leitos, sendo que 151 de unidade crítica. A gente é voltado para alta complexidade, gera mais ou menos em torno de 2.000 internações mês, são 24 salas cirúrgicas, quase 2.900 procedimentos cirúrgicos mês, quase 8.000 atendimentos no PA, no pronto atendimento. Nós somos bastante focados em oncologia também, 3.600 atendimentos na oncologia, 430 mil exames mês. Esse número já está um pouquinho atrasado, nós estamos com mais ou menos 6.000 colaboradores, e temos no nosso corpo clínico aberto em torno de 4.000 médicos. Nós somos um hospital privado, gerenciamos algumas unidades do SUS, temos algumas unidades em São Paulo e fora de São Paulo, em Brasília. Estamos inaugurando agora um novo hospital em Brasília também. Mas, fundamentalmente, é um hospital privado que tem a missão de tentar ajudar o SUS no seu desenvolvimento. Atualmente, vocês têm ouvido falar das mudanças que têm acontecido na área da saúde, principalmente na saúde suplementar, relacionados a problemas de sustentabilidade, de financiamento, várias pessoas perdendo planos de saúde, com a crise econômica. Existe toda uma tentativa de melhorar a eficiência, diminuir o custo médico hospitalar, que cresce muito mais alto do que a inflação, tentar transformar o setor saúde num setor de alta eficiência. Então, é sem dúvida nenhuma um momento que a gente está vivendo, um momento bastante conturbado, e que vai exigir respostas rápidas e adequadas. Isso já vem acontecendo no contexto mundial, nos países desenvolvidos. Como vocês podem observar nesse diapositivo aqui, a partir de 2000, existe um descolamento entre o que o país produz, que é o produto interno bruto, e o seu gasto com saúde. Então, se gasta muito mais com saúde, proporcionalmente, do que a produção de riqueza desses países. A gente está falando de Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Suécia, países que já têm um certo grau de organização para atendimento de saúde, tanto no modelo privado quanto no modelo público. Então, isso aqui demonstra que, se nada for feito, evidentemente, todo esse setor de saúde vai se tornar insustentável no decorrer do tempo.
Esse outro diapositivo mostra a curva de comportamento, né, de países, de vários países em relação aos desfechos que eles produzem e a quantidade que eles gastam de dólares per capita, né? Então, por exemplo, os países desenvolvidos, aqui está sinalizado a Suécia, mas devem ter vários aqui, né? Japão, Estados Unidos, Alemanha, são países que estão cada vez aumentando mais o seu custo ou gasto, né, com as pessoas em termos de saúde, mas não estão conseguindo produzir melhores resultados, melhores desfechos. Ao passo que, na América Latina, nós conseguimos ainda melhorar esses desfechos sem investir com grandes aportes, mesmo porque nós não temos esses recursos disponíveis, principalmente na área pública. Então, esse é um caminho, como vocês podem ver aqui nessa seta vermelha, é um caminho que a gente tem que evitar, porque senão, certamente, nós vamos deixar de fazer aquilo que é necessário. A outra coisa que é muito importante, muito significativa, nesse diapositivo a gente mostra que existe uma grande variabilidade nos procedimentos médicos. E variabilidade em procedimentos que muitas vezes são procedimentos que já são padronizados, onde você tem diretrizes, onde você tem guidelines, onde isso já é bastante difundido, como, por exemplo, catarata, cirurgia de colo, enfim, vários procedimentos onde você tem de 2 vezes até 36 vezes variabilidade de procedimentos médicos, ou seja, toda variabilidade em procedimento médico é esperada, né? Porque são processos biológicos e que envolvem, normalmente, essa variabilidade. A gente tem que estar esperando essa variabilidade, mas a gente não pode aceitar a variabilidade indevida ou a variabilidade desnecessária, um pouco aquilo que o Paulo falou na apresentação dele. Com isso, né, surgiu, com o Michael Porter e com o Kaplan no passado, eu recomendo que, se possível, vocês tenham acesso e leiam esses trabalhos, os livros, etc., mostrando que existe uma necessidade de uma modificação na forma de encarar o tratamento na saúde para a gente tentar suportar esse aumento gradativo de custos, baseado não só na sobrevida, mas também pensar na funcionalidade das pessoas, né? Tentar diminuir eventos adversos, complicações, tentar diminuir o tempo de permanência, a reinternação desnecessária pelo mesmo diagnóstico e também aqueles procedimentos que não são necessários. De forma que nós estamos num caminho que deve ser longo, onde nós estamos evoluindo de um modelo tradicional, né, para um modelo gerador de valor, né? Isso é um ponto importante que a gente tem que sempre salientar, que é uma medicina baseada no impacto na saúde da população, na busca da qualidade, foco no resultado, no desfecho clínico, no uso racional das tecnologias, não no uso aberto de tecnologia. Não necessariamente usar tecnologia traz benefício para o paciente. Busca da qualidade de vida e, principalmente, daquilo que importa para o paciente, ou seja, da satisfação do paciente. Muitas vezes ele não quer aquilo que o profissional de saúde almeja para ele. Então, essa conversa é muito importante, né? Hoje nós temos um modelo que se chama de pagamento for service, né, onde tudo que você faz, você recebe, ou seja, é um processo que se autoalimenta com isso, né? E estamos numa transição de saúde baseada em valor, baseada também naquilo que a gente chama de classificação por complexidade, do DRG, por um futuro onde a gente interpreta que deva ser a melhor saída, que é o pagamento por performance, né? Então, os profissionais, os hospitais, enfim, todo mundo que trabalha deve receber pela performance, por aquilo que eles produzem de resultado, e quem tiver o melhor resultado vai certamente se beneficiar desta remuneração.
A AISHON, né, é um instituto que se chama Instituto de Clinical Healthcare Measurements, que é um instituto sem fins lucrativos, que nasceu nos Estados Unidos, com a Harvard, com o BCG e com o Instituto Karolinska da Suécia, e eles estão preconizando o desenvolvimento de determinados standard sets de diagnósticos para o acompanhamento de desfechos clínicos dos pacientes. Nós entramos com eles, junto com a ANAP, né, num trabalho cooperativo com vários hospitais que está envolvendo, né, o Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital do Coração, o Hospital Albert Einstein, o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital no Rio de Janeiro, agora acho que é o Procardíaco também, para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, e agora nós estamos numa segunda fase de fazer um projeto cooperativo junto com a ANAP e com outros hospitais para falar sobre o Standard Set de AVC. Esse foi a primeira experiência da AISHON desenvolvendo esse tipo de desfecho com vários hospitais no mesmo país, e o Brasil é pioneiro nisso, e nós temos um acordo individual com eles, eu vou falar um pouquinho disso. O que preconiza a AISHON? Que o paciente seja colocado no centro do cuidado, que o que importa é o que o paciente informa. É lógico que as informações clínicas são fundamentais, mas o que o paciente reporta também é importante. No caso aqui da cirurgia do câncer de próstata, não só a sobrevida, mas também a pergunta sobre a disfunção erétil e sobre a incontinência, e como vocês podem ver, existem diferenças entre os serviços, e tem serviços que têm melhores resultados do que outros, e mais importante do que isso, o que o paciente informa sobre esses aspectos de qualidade de vida e de função é bem diferente daquilo que o profissional de saúde informa. Por isso que é importante você conversar diretamente com o paciente. Qual que é a equação? A equação começou assim, ó, valor é o melhor desfecho sobre o custo, né? Ela evoluiu para melhor desfecho que importa para o paciente sobre o custo de toda a linha de cuidado. E agora, como o Paulo salientou muito bem, essa equação evoluiu mais um pouquinho. Além de ser o melhor desfecho que importa para o paciente, tem que se colocar nessa equação o nível de serviço, ou seja, a satisfação que o paciente tem de ser atendido, sobre o desperdício, não só o custo, mas o desperdício, aquilo que você está gastando desnecessariamente para alcançar aquele desfecho, com um fator que se chama de pertinência. Tá? Essa pertinência ele só tem dois valores, ou ele é 0 ou ele é 1. Se não houver pertinência no procedimento que você está realizando, por exemplo, você vai realizar uma colecistectomia num paciente sem necessidade, essa equação deixa de ter sentido, porque não tem pertinência. Você está promovendo um desfecho para um paciente onde ele não tinha necessidade de realizar esse procedimento. Ou seja, o valor que você está entregando para ele, em termos de saúde, é 0, é nulo. Né? Então, é muito importante a gente ter essa condição de entender essa equação. Mas, para atingir isso, nós temos muitas dificuldades. Né? Baseado naquilo que nós temos hoje, naquilo que a gente quer entregar, ainda nós temos muitas dificuldades. Onde a gente tem pouco foco do longo prazo, a gente trabalha no sistema fee-for-service, a gente tem poucos dados de medidas de desfecho na maior parte dos hospitais. A gente tem uma total desafio para fazer desfecho se encaixar com o custo, né? Ou seja, ter esses dados. Nós temos um acesso ruim à questão da informática, da informatização em saúde, que isso é fundamental para você conseguir esses resultados. Enquanto a gente não tiver isso de uma forma padronizada e uniforme, vai ser muito difícil, né? E totalmente, nós temos um sistema de saúde totalmente fragmentado, né? Então, o indivíduo vai na atenção primária e depois ele vai
e volta no pronto-socorro, e depois ele vai para um hospital terciário, repete um monte de exames, ninguém sabe do histórico do paciente, então isso é muito complexo. Tudo isso baseado naquilo que a gente quer entregar melhor saúde para a população, entregar melhor experiência para o paciente, com menor custo, e agora tem um outro fator, que também a experiência do colaborador é importante, ou seja, a satisfação do colaborador naquilo que ele faz, no tratamento dos pacientes, dentro do seu dia a dia, também é um fator importante, aquilo que a gente chama do quádruplo AM, né? Como nós estamos entendendo e como nós estamos fazendo isso e como estamos aprendendo, não só com as outras experiências dos outros hospitais, porque cada hospital tem a sua maneira de trabalhar, e com as experiências internacionais, né? Nós acompanhamos os diagnósticos, né? Acompanhamos desde a entrada do paciente, o tratamento, da alta, e depois da alta a gente acompanha a evolução desses pacientes de acordo com cada diagnóstico, por algum período de tempo, né? Nós estamos tentando atingir 80% das patologias mais frequentes dentro da epidemiologia do hospital e utilizando o agrupador de diagnósticos, que é o DRG, para classificar os pacientes de acordo com o seu mix, ou seja, a sua gravidade, para dar uma certa paridade em relação aos diagnósticos. Então, a gente classifica os pacientes, né, de acordo com a documentação dele, com o prontuário, e utilizando determinados critérios, depois a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso, e aí, utilizando isso, a gente classifica os pacientes em baixa severidade, média, alta severidade ou extremamente alta severidade. Só 5 minutos? Caramba! Vamos lá. Outra missão que a gente tem é não só fazer isso para o Sírio-Libanês, para os pacientes privados, mas levar isso para o serviço público. E dentro dos hospitais onde a gente administra, o Regional de Jundiaí, o Menino Jesus, o Grajaú, a gente também está levando esse conceito e estamos já trabalhando. Então, aqui são os diagnósticos que a gente trabalha com AISHA, insuficiência cardíaca, mama, câncer de mama, câncer coloretal, AVC, câncer de próstata, artroplastia total de joelho e quadril, câncer de pulmão, e agora nós vamos começar a trabalhar com lombalgia e com coluna. Tá? A jornada começou em maio de 2017, então a gente demorou aí um bom tempo para planejar. Em dezembro de 2017, a gente já estava com 14 diagnósticos em acompanhamento, incluindo já para o Hospital de Jundiaí com intervenção coronária percutânea e com o Menino Jesus, que é um hospital pediátrico, transplante hepático em crianças. Em setembro, agora, nós começamos o desfecho de coluna, então nós estamos com 18 diagnósticos em acompanhamento e aproximadamente 2.300 pacientes que estão sendo acompanhados em vários diagnósticos. Nós temos uma célula, né, a célula do desfecho clínico, que trabalha junto com os protocolos. Nós temos essas pessoas que são atendentes, né, de atendimento, ou seja, são pessoas que trabalham fazendo as ligações para os pacientes, entrando em contato com eles. Temos 2 analistas, que são enfermeiras, e aí nós fazemos uma troca de informações entre o paciente e a equipe multidisciplinar quando acontece algum desvio da evolução do paciente. Nós utilizamos o TASI, que é o nosso prontuário eletrônico, temos as pessoas que fazem os contatos, esses contatos são telefônicos ou através de carta ou e-mail, se assim o paciente preferir. Quando vamos à beira do leito, levamos o tablet para fazer os questionários, né? E utilizamos o REDCap para armazenar as informações desses pacientes. É um programa muito interessante, gratuito, que tem muitas funcionalidades que ajudam. Esse aqui é um timeline, se não me engano, do câncer coloretal, e para vocês terem uma ideia, que são vários momentos em que a gente entra em contato com o paciente, e aqui nós temos os questionários que são feitos, são questionários padronizados, traduzidos do inglês para o português, traduzidos e validados, portanto, as respostas dos pacientes que são feitas aqui são as mesmas
as perguntas e as respostas são equiparáveis a ponto que a gente possa fazer uma comparação internacional com qualquer outro país. Uma coisa que a gente aprendeu com Aisson é que todo standard set, todo diagnóstico, ele tem que ter uma reunião de todos os profissionais que trabalham. A equipe multiprofissional, a equipe médica, diagnóstico, etc., tem que estar junto. Inclusive, como o Paulo salientou, a participação do paciente ou do representante do paciente ou dos familiares. Isso é muito importante para que a coisa aconteça. Tá? Outra coisa muito importante é que devem haver reuniões para discussão e para a implantação desses desfechos. E a transparência, ou seja, a divulgação dos dados é que faz a diferença. Ou seja, você vem com um certo valor de desfecho, a partir do momento que você dá transparência, que você começa a se comparar, fazer benchmark e mostrar como está o seu desfecho, a partir desse momento você começa a observar uma virada muito grande dos resultados. Só para citar aqui da artroplastia de quadril e joelho, tem alguns diagnósticos que a gente acompanha por um tempo limitado, 12 meses, catarata, por exemplo, é 3 meses, e diagnóstico de câncer é para a vida toda, né? Esses standard sets estão disponíveis no site da Aisson, tá? É aberto, vocês podem entrar, podem consultar, enfim, não tem nenhuma limitação. Lá nós temos os PROMs, né? Que são os questionários relativos aos desfechos, e tem os PREMs também, que são os questionários relativos à qualidade de vida dos pacientes. Então, aqui, quadril e joelho, o número de inclusões, aqui é uma tabela para falar a idade, média, eu não vou entrar nessa. Isso tudo o REDCap dá para a gente, armazenamento. Tem os dados basais do paciente, quem tem diabetes, depressão, doença cardíaca, enfim, tudo. Vou passar rapidamente por causa do tempo, mas o mais importante é que você começa a avaliar também a escala funcional dos pacientes, né? Então, para quadril, para joelho, você tem a possibilidade de observar nesses pacientes como foi a evolução. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é um exemplo de escala visual da dor. Então, uma coisa que incomoda muito esses pacientes é a evolução do quadro da dor. E aí você começa a perceber que os pacientes começam a melhorar já nos primeiros 30 dias. Isso é fundamental você saber para o paciente. Tem algumas situações que demoram um pouco mais, por exemplo, o joelho, uma articulação que demora um pouco mais, mas quando você observa em relação à qualidade de vida, a qualidade de vida se modifica significativamente já no controle de 30 dias, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque muitas vezes você fala assim, a cirurgia foi um sucesso, resolveu, mas o paciente continua tendo dor, continua tendo limitação para suas atividades, não consegue fazer aquilo que ele almejava, né? Os desejos do paciente não foram atendidos. Né? Então, aqui, os PROMs, né? Desfecho clínico e funcional, sintoma, função, qualidade de vida, e da experiência do paciente, é a percepção do paciente, o engajamento, a comunicação e a satisfação do mesmo. Modelos que a gente tem utilizado para finalizar, de protocolos com foco na geração do valor, nós começamos a trabalhar, então, num processo de desenvolvimento, detalhando o protocolo por DRG, descrevendo o protocolo ou descrevendo o protocolo, que não é muito diferente do que se preconiza, validando o protocolo com os especialistas, agrupando por cursos e divulgando. Inicialmente começamos com a retaguarda do pronto atendimento. E aí nós fomos acompanhando, né, desde a instalação, no caso aqui cirúrgico, né, com visita, intraoperatório, na recuperação, e o desfecho faz a finalização e traz os dados. Isso cria um ciclo, né, onde você faz a eleição e a criação do procedimento, a indicação dos profissionais que vão participar. Normalmente, o médico tem que ser um médico com notória participação dentro daquela especialidade, que tem um trânsito muito bom com os outros colegas especialistas. Depois a gente entra na fase de implantação, operação e acompanhamento e revisão, baseado nos ciclos de melhoria. Né?
fora isso, a gente tem uma interação muito grande, não só com a equipe de desfecho clínico, mas também com a equipe assistencial, que é muito importante, a questão dos custos também, e verificar sempre as sugestões que as equipes médicas fazem no processo de operação. Nós temos várias maneiras de acompanhar, de monitorar, fazemos comunicações periódicas, como vocês viram, reuniões para mostrar os resultados, dar transparência e aí obter, consequentemente, a melhoria desses resultados. O acompanhamento inicial mensal e depois que o protocolo, o desfecho já está sendo devidamente acompanhado, ele passa a ser uma questão semestral. É uma coisa inovadora para a gente, não tão inovadora para eles. Por exemplo, na Holanda eles já fazem isso há muito tempo, na Suécia já fazem isso há muito tempo, Estados Unidos começou já há algum tempo também, mas os países europeus têm muito mais experiência com isso e eles demonstram que realmente o benefício e a sustentabilidade do sistema ela está baseada simplesmente naquilo que é entregar o melhor valor de saúde para o paciente, evitando desperdício, com bom nível de serviço e, evidentemente, não realizar procedimentos desnecessários. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para perguntas depois. É claro que o assunto é muito grande e a gente vai ter oportunidade de esclarecer dúvidas para vocês.